Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional. Tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, dando prosseguimento à leitura do nosso livro Anotações de Processo Civil, nós vamos dar prosseguimento ao cumprimento de sentença da obrigação de pagar quantia certa. Nós já tratamos sobre noções gerais, a incidência da multa, o início da contagem dessa multa de 10%, como é que se dá o requerimento executivo, questões inerentes à prescrição nos vídeos anteriores. Vamos, no vídeo de hoje, dar prosseguimento ao procedimento, como destacado pela intimação da penhora. Vamos ao tópico. A intimação da penhora pode ocorrer na pessoa do advogado do devedor, como se vê do artigo 841. Caso a penhora não tenha sido realizada na presença do executado, ocasião em que o executado se reputa intimado, parágrafo 3º, a intimação deverá ser feita na pessoa do seu advogado ou da sociedade de advogados a que este pertença, parágrafo 1º. Se não tiver procurador constituído nos autos, será intimado pessoalmente, de preferência por via postal, como se vê do parágrafo 2º desse dispositivo. Situação em que, quando o executado houver mudado de endereço sem prévia comunicação ao juízo, a intimação do executado será considerada realizada, como se vê do parágrafo 4º. Evidentemente, isso depende de figurar no processo, no momento dessa intimação, um advogado representando o devedor. Como o cumprimento é uma fase subsequente do processo sincrético em que se proferiu a sentença ainda na fase cognitiva do procedimento, será normal que o devedor esteja representado por advogado. Mas nem sempre isso acontecerá. Por exemplo, o processo pode, até então, ter corrido a revelia do ora executado. Ou o advogado pode haver renunciado ao mandato depois de encerrada a fase cognitiva. Isso pode acontecer com mais frequência naqueles casos em que o credor demore a promover a execução. Existem também os tipos de mandato, de procuração, com fases determinadas. O advogado pode ter sido constituído para atuar somente na fase cognitiva, de modo que acaba automaticamente a representação depois de proferida a sentença. Bem por isso, a lei também prevê que a intimação possa ser feita alternativamente na pessoa do próprio devedor ou de um representante legal seu. O advogado normalmente será intimado da penhora mediante intimação no Diário da Justiça. É o que se extrai da leitura combinada dos artigos 272 e 273 do CPC. O CPC de 2015 inova ao estabelecer que somente quando não for possível a intimação por meio eletrônico, serão as intimações consideradas realizadas pela publicação dos atos
no órgão oficial. Quando a intimação se fizer na pessoa do próprio devedor ou na de representante legal seu, que não um advogado constituído nos autos, ela realizar-se-á por oficial de justiça ou por carta com aviso de recebimento em mãos próprias. Como vimos, no sistema do novo CPC, o prazo para que o devedor interponha sua impugnação ao cumprimento de sentença começa a fluir imediatamente após escoado o prazo de 15 dias para o pagamento voluntário, sem necessidade de nova intimação e independentemente de ter sido realizado a penhora. Vejam o artigo 525 em seu caput. Alienação judicial e satisfação do credor. Aplicam-se ao cumprimento da sentença as regras do processo autônomo de execução que estão lá no livro 2º da parte especial do CPC sobre a arrematação, alienação por iniciativa particular, adjudicação e entrega do dinheiro ao credor, a fase expropriatória e a fase satisfativa, portanto. Inclusive, as considerações atinentes aos concursos singulares de credores que possam surgir no desenvolvimento desses mecanismos de alienação judicial de bens penhorados e de satisfação do crédito. Remissão da execução. Aplicam-se também ao cumprimento de sentença as regras do livro 2º da parte especial do Código sobre remissão da execução. Suspensão e extinção da execução. Em geral, aplicam-se ao cumprimento as regras sobre suspensão e extinção do processo de execução que estão previstas nos artigos 921 a 925 do CPC. As causas suspensivas e extintivas previstas no livro 2º da parte especial do Código também implicam a sustação e o encerramento, respectivamente, da fase de cumprimento de sentença e, consequentemente, do processo em que está inserida a tal fase. Nos casos de extinção do cumprimento por desistência, a disciplina aplicável é análoga àquela do processo de execução já examinada. Inclusive, se houver impugnação ao cumprimento da sentença, deverão ser observados os mesmos limites e consequências aplicáveis quando há embargos do executado, no termo do artigo 775. Recursos. As decisões proferidas no curso da fase de cumprimento de sentença são de natureza interlocutórias e, portanto, são agraváveis. O CPC de 2015 prevê expressamente o cabimento de agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias em cumprimento de sentença ou em processo de execução. Vejam, nesse sentido, o parágrafo único do artigo 1015 do CPC. A decisão que põe fim ao procedimento do cumprimento de sentença e ao processo como um todo é considerada sentença e, portanto, ela é apelável, impugnável mediante apelação. Com isso, meus amigos, a gente conclui a análise dos procedimentos executivos, vamos assim dizer, ordinários. Nós vimos cada um deles em duas etapas, iniciando pelo processo autônomo de execução, quando a tutela jurisdicional é inaugurada mediante um título executivo extrajudicial. Depois avançamos para, em cada uma das obrigações, para o cumprimento de sentença, para aquela fase que é continuativa no processo sincrético, quando é lastreada, portanto, em um título executivo judicial. Com isso, nós vimos todas as obrigações e todos os procedimentos. Tanto a obrigação de entrega de coisa, processo autônomo de execução e cumprimento de sentença, obrigação de fazer, processo autônomo de execução, cumprimento de sentença, obrigação de não fazer, da mesma modo, processo autônomo de execução, depois cumprimento de sentença, e agora acabamos de concluir a análise da obrigação de pagar quantia. Ficamos em uma imensa quantidade de vídeos tratando do processo autônomo de execução para satisfação da obrigação de pagar quantia, e agora, em uma cerca de meia dúzia de aulas, nós concluímos o cumprimento de sentença para satisfação da obrigação de pagar quantia, que em larga medida se utiliza das considerações do processo autônomo do livro 2º da parte especial do CPC. Com isso, a gente conclui, como eu havia dito para os senhores, os procedimentos ordinários executivos. Assim como na tutela cognitiva nós temos um procedimento ordinário
e diversos procedimentos especiais, também na tutela executiva nós temos um procedimento ordinário para cada obrigação e para cada tipo de título executivo. E agora nós vamos começar a ver, a partir do próximo vídeo, nós vamos começar a ver os procedimentos executivos especiais. Execução contra a fazenda pública, execução fiscal e execução de pagar alimentos, tá certo? Bom, então essas eram as considerações que tínhamos para fazer no vídeo de hoje. Por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.